Olá pessoal, boa tarde. Segunda-feira, dia 14 de maio, está começando o bate-papo esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Programa moderno, com muita informação, opinião, debate e, claro, com a sua participação. Vamos aos destaques do programa de hoje. Em domingo de festa para as mães no Mineirão, o Cruzeiro vence mais uma. Atlético vence de virada e consegue sua primeira vitória fora de casa no Brasileiro. América fecha a rodada, enfrentando o Ceará hoje à noite em Fortaleza. Isso e muito mais, agora no bate-papo esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Você pode entrar nessa conversa com a gente. Boa tarde, Ana Cláudia. Explica aí o pessoal de casa como é que eles podem participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp, 984-950038, 984-950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. Tá aí, e vamos convidar vocês a acessarem as redes sociais do programa Bate-Papo Esportivo. Estamos no Facebook, no Instagram e também com o canal no YouTube. Entra lá e confira aí vídeos exclusivos do programa. Muito assunto, afinal, rodada do Brasileiro, ainda tem jogo hoje à noite. A América entra em campo hoje à noite, lá no Ceará. Todo mundo ligadinho aí, o América que pode subir mais posições, ficar lá em cima brigando. Atlético subiu posições, Cruzeiro subiu posições. Tem Copa do Brasil vindo aí, tem clássico no final de semana, muito assunto aqui. Começar aqui com Guilherme Guimarães. Guilherme. Foi mal, tava mexendo no celular aqui. Agora virou uma praxe agora. Não só, agora no futebol também mexe-se no celular. Brincadeiras à parte, um abraço para quem está nos acompanhando em casa. Satisfação em falar com vocês nessa segunda-feira. Brinquei aqui com a situação do goleiro Santos, do Atlético Paranaense, que antes do começo da partida mexeu no celular ali, mas foi uma estratégia de marketing, uma ação de marketing do Atlético Paranaense para conscientizar o pessoal o uso de celular no trânsito e tal. Então fica aí o parabéns para o Atlético Paranaense nesse quesito do marketing, porque em relação à decisão junto com o Ministério Público de ficar restringindo torcida visitante, isso eles deram um mau exemplo aí, mas vamos falar mais a respeito de futebol aí daqui a pouco no programa. Pela esquerda, Paulo Roberto Prestes. Imagino que muito tempo que eu não chego aqui, te pergunto isso depois de um jogo do Atlético fora de casa. Foi bom? Foi excelente, né? Ganhar do Atlético Paranaense fora de casa, né? Pontuando pela primeira vez a vitória, subiu na tabela, né? Ganha credibilidade com a torcida, ganha força, ganha, né? Porque tem uma decisão importante agora na quarta-feira pela Copa do Brasil. E Galo que segue, vamos em frente. E para fechar aqui, Léo Gomide, seja bem-vindo, Léo. E aí eu te pergunto o seguinte: Cruzeiro crescendo de produção, segunda vitória dentro de casa, e agora nesse meio da semana tem Copa do Brasil, Atlético Paraná, que a gente viu jogando contra o Atlético ontem, depois tem Clássico, depois tem Libertadores. O Cruzeiro, como é que ele chega para essa semana? Como é que foi? O que ele te apresentou, que te chamou a atenção? Chega bem? Boa tarde, Breno. Boa tarde ao pessoal de casa. Eu acho que um dos pontos que o Mano e o torcedor do Cruzeiro eles têm de valorizar nesse final de semana foi vencer, ter uma atuação convincente e sem aquele que talvez seja o principal jogador da equipe hoje, que é o Thiago Neves, né? O Cruzeiro conseguiu ter uma boa atuação, né? Mudando um pouco o posicionamento ali do Arrascaeta, do Rafinha, do Robinho. No início do jogo, ali até os 30 minutos do primeiro tempo, o Sport teve algumas chances, né? Mais em contragolpe, mas eu acho que a atuação, e sem um dos principais atletas e com uma manhã muito eficiente do Arrascaeta, né? Eu acho que deixa ali para o Mano um sentimento de que quando ele não puder contar com o Thiago Neves, ele consegue ter ali peça para substituir lá a altura. Bom, vamos dar uma passadinha pelo resultado, os resultados aí da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que ainda tem 2 jogos hoje, né? Botafogo e Fluminense e o América, que pega o Ceará. Mas vamos conferir aí como é que foram os resultados. Aí, ó, Grenal de sábado foi 0-0, né? Um jogo de ataque contra a defesa, um jogo muito estratégico. O Renato Gaúcho chegou a dar uma cutucada no Internacional na coletiva, falando que foi um jogo do time de Série A
contra time de Série B, mas o Inter fez a estratégia que ele tinha que fazer, né? O Grêmio muito mais forte do que o Inter defendeu e soube fazer isso muito bem e saiu com 0-0 fora de casa. O Cruzeiro 2-0 no Sport, o Atlético de virada 2-1 no Atlético do Paraná, o Vasco perdendo dentro de casa, a crise está feia lá em São Januário, aí 3-2 para o Vitória. Dá uma passadinha aí, o Bahia 2-2 com o São Paulo. São Paulo é o único time que não perdeu ainda. Fez um gol aos 47 do segundo. Golaço. O Chapecoense 3-2 no Flamengo, próximo adversário do Atlético na Copa do Brasil, e o Flamengo com time alternativo. O Corinthians 1-0 no Palmeiras e o Santos 3-1 no Paraná. Alguma surpresa aí desses resultados, não? Talvez ali o Chapecoense no Flamengo, mas como entrou com time alternativo, né? Eu acho que ficou de bom tamanho. Acho que não, acho que o resto foi normal. Acho que o Vasco e Vitória, a gente pode falar que é surpresa, não? Não tanto tô surpresa pelo pela time situação do Vasco, né? né? Apesar de ter sido a primeira derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. O que fica desse jogo é que o Vasco está tão bagunçado que um jogador precisou subir a arquibancada para tentar apaziguar uma discussão de torcedores do Vasco com a mãe do próprio jogador. Porque o cara tinha um irmão que jogava no Vitória, o Vitória deu uma camisa para a mãe dele, a mãe estava na arquibancada, né, no setor de convidados lá de São Januário, deu a camisa do Vitória, alguns torcedores do Vasco acharam ruim, e o irmão desse jogador, que eu não vou me recordar o nome aqui, até peço desculpa para o telespectador, foi e viu aquela situação, a mãe dele num momento complicado, ele saiu, né, depois do fim do jogo, subiu a arquibancada para tentar apaziguar, e o Vasco vive uma situação, assim, lamentável, dentro e fora de campo. Complicado. A gente fala que um grande vai sempre lutar lá embaixo, pode ser que esse grande seja o Vasco. Mais uma vez, né? E o América entra em campo hoje, 8 horas da noite, para enfrentar o Ceará em Fortaleza, em busca aí da primeira vitória fora de casa. Léo Gomide, dá para dizer que a torcida do América, pela ter esperança diante desse time do Ceará, que no último jogo empatou com o Corinthians fora de casa. Sim. Pela Copa do Nordeste, no meio da semana, perdendo 2 vezes, conseguiu um empate 3-3 com o CRB fora de casa. Como é que você vê esse time do Ceará aí? Ô, Breno, o Ceará e o América, eles se conhecem bem, né? Porque no ano passado foram 2 dos clubes que subiram para a Série A nessa temporada. Se eu não me engano, o jogo lá em Fortaleza foi um empate, se eu não estou equivocado, 2-2, se eu não estou equivocado. Eu lembro que até um dos gols do América, se eu não me engano, foi do Edno, né, que estava no América. Eu acho um jogo parelho. Porque até aqui no Campeonato Brasileiro, se a gente for analisar, o América teve 2 vitórias convincentes como mandante, né? Mas jogando como visitante tem encontrado alguns problemas. O Ceará, na última vez que jogou como mandante, acabou perdendo para o Flamengo e fez um jogo ruim, apesar de enfrentar um time aí que é um dos postulantes ao título. Eu acredito num jogo parelho, Breno, e até num bom jogo, porque tanto o técnico do Ceará como o Anderson Moreira não são aqueles 2 técnicos que estão ali jogando muito fechadinho, buscando contragolpe, não. O próprio jogo contra o América, contra o Palmeiras no meio de semana, o América em alguns momentos tentou encarar o Palmeiras de igual para igual e foi até isso que fez com que o América saísse derrotado. Mas eu acho que é sempre válido o treinador não abrir mão das convicções dele. Eu acho que é um jogo bem parelho na noite de hoje. E o Anderson, Paulo, vai fazer mais mudanças no time do América. Parece que ele ainda está buscando a fórmula certa. O Rafael Lima não vai jogar, com uma entorse. O Rafael Moura com desgaste, ficou em Belo Horizonte, nem viajou. Deve pintar aí um ataque diferente com Juninho, Ailon e Luan. Como é que você vê essas mudanças aí? O time do América dá para poder ir e enfrentar o Ceará de igual para igual? Com certeza dá. Eu acho que as mudanças são... Às vezes, você pensa que perder um jogador, você acaba ganhando outro dentro do grupo, né? A América tem um bom plantel, lógico, né? Nenhum nível de Atlético, de Cruzeiro e tal, mas a América soube fazer um plantel, tem mostrado eficiência, principalmente nos jogos. Eu vi o jogo contra o Flamengo, que ele jogou fora no Maracanã, foi muito bem também, apesar de ter perdido, mas encarou o Flamengo no Maracanã e vai encarar o Ceará lá, com certeza. Lógico que é um jogo dificílimo,
Mas, como o Léo falou, a América está acostumado com jogar no Ceará, contra o Ceará principalmente, né? Então não vejo problema nenhum. E uma vitória, dependendo do resultado de Fluminense e Botafogo, pode representar para o América um quarto ou até uma quinta colocação para esse momento do campeonato, para poder aliviar mais ainda essa pressão de ficar... Dar uma tranquilidade para o Anderson trabalhar é importante, né? Com certeza. O América já falou qual que é o seu objetivo no campeonato, não cair para a Série B, não voltar para a Série B. E esse encontro com o Ceará ele é importantíssimo. A gente sempre tem falado isso aqui. O América vai lutar contra um adversário direto. Então, a vitória é essencial para que o América não só fique na parte de cima, até esse intervalo da Copa do Mundo, mas que ele vai se afastando da parte de baixo e vai tirando os adversários diretos dessa luta aí no primeiro turno do Brasileirão. Foi 1-1 o jogo, não 2-2. E o gol do América foi do Edno mesmo. Então tá bom, você acertou 50%. Tá bem de memória. Não, acertei o placar e o autor do gol. E só para finalizar aqui a informação, dar a informação correta sobre a confusão lá em São Januário, é o Paulo Vitor, que é irmão do Denilson. O Paulo Vitor, que subiu as arquibancadas, joga no Vasco, o Denilson joga no Vitória e tinha entregado uma camisa do Vitória e a mãe do jogador chegou até a desmaiar na arquibancada, o que é lamentável. Pois é, pessoal. Então aí, ó, todo mundo ligado, jogo do América aí, hoje, 8 horas da noite, o América podendo subir aí para poder brigar lá em cima, hein? E agora um recado para você que procura um hotel em BH com conforto, bom atendimento, comodidade e com bom custo-benefício. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No Hotel Intercity BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar é fácil. Acesse o site www.intercityhotels.com.br, selecione o hotel Intercity BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercity BH Expo, conforto e praticidade para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a vitória do Cruzeiro ontem no Mineirão. Sai daí.